E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente segue o nosso estudo aqui das funções inorgânicas com a nossa última função, que são os óxidos. Definição de óxido, pessoal, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Lá atrás a gente viu que todas as outras funções eram definidas em função do que acontecia quando se jogava substância na água, e os óxidos não. O óxido, na verdade, eu não quero saber de água. O óxido é só uma substância que eu vou analisar a estrutura dele. Olha a definição. São compostos binários formados por um elemento ligado ao oxigênio, sendo o elemento mais eletronegativo o oxigênio. O oxigênio. Então, quando eu olho a molécula do do óxido, eu apresento o oxigênio sempre do lado direito, por ele ocupar o espaço mais eletronegativo. E aí vem uma característica, pessoal. O oxigênio sendo mais eletronegativo, e para que eu classifique a substância como um óxido, o NOx do oxigênio é sempre -2. Grava isso porque eu vou voltar nisso daqui a pouco, tá? Então, em qualquer óxido, o NOx do oxigênio é -2. E aí eu vou ter um elemento qualquer aqui, que pode vir a ser um cátion, que pode vir a ser, desculpa, gente, um metal ou um ametal. E a gente também vai ver a influência disso sobre o comportamento do óxido. Antes da gente continuar, eu queria chamar a atenção de uma coisa. A palavra óxido, pessoal, significa terra. E não é por menos que o nosso planeta é chamado de planeta Terra ou planeta óxido. Os oceanos são feitos do monóxido de hidrogênio. O solo é feito geralmente de óxido, seja a areia, que é o óxido de silício, né, o dióxido de silício, seja as terras roxas, que são hematitas, óxidos de ferro, as laranjas, óxidos de alumínio, a Al2O3, né, que é a bauxita. Então, o nosso planeta, ele tem muito óxido, por isso que o nome dele é planeta óxido, tá? Então, terra, óxido são sinônimos. Voltando aqui, eu chamo de novo a atenção para o NOx do oxigênio no óxido ser -2, isso vai ser muito importante depois, tá? E chama atenção ao fato desse elemento X poder ser um ametal ou poder ser um metal. Por quê? O oxigênio, pessoal, é um ametal. Então pensa, quando o elemento X é um metal, eu tenho metal ligado a metal. Quando eu tenho metal ligado a metal, ou seja, quando o X é um metal, eu vou ter um óxido iônico. Por exemplo, o CaO, o Al2O3, o FeO. São óxidos onde o Ca é metal, o Al é metal, o Fe é metal. Essas substâncias dão a esse óxido o caráter iônico. O que eu posso afirmar com o fato deles serem iônicos? Eles são sólidos, cristalinos, a temperatura ambiente. Quando o X é um ametal, aí eu já tenho ou um óxido covalente, ou eu tenho um óxido molecular. O óxido covalente, pessoal, tem ligação covalente, o óxido molecular também tem ligação covalente. Só que o óxido covalente é o SiO2, é areia. O SiO2 ele é sólido e ele é cristalino, tá, gente? Então, sólido e cristalino. Enquanto que os óxidos moleculares, vou te dar exemplo, CO2, H2O, SO3, eles podem estar em qualquer estado físico, tá? Nas condições da Terra, sólido, líquido, gasoso. Vamos botar aqui, sólido é o gelo, líquido é a água líquida, gasoso são os gases de oxigênio, ou dióxido de carbono ou trióxido de enxofre. Então, para eles não tem muita regra. Vou te dizer, isso aqui é mais para a gente classificar eles em ligação iônica ou covalente, tá? O que importa mesmo é o que nós vamos fazer aqui agora. Mas agora você já sabe, se o X é um metal, é iônico. Se o X é ametal, é um óxido molecular. E se for o SiO2, ele é um óxido covalente. Só o SiO2, tá? Não precisa se preocupar.
O óxido, pessoal, pode ser classificado de acordo com o seu comportamento. Como assim, Gabriel? Esse comportamento dele agora sim vai entrar quem na história? A água. Quando o meu óxido reage com a água, eu vou classificar de acordo com o produto da reação. Então, por exemplo, o CO2, quando ele reage com a água, ele forma o H2CO3. O que eu tenho aqui? Um óxido que reage com a água e forma um ácido. Isso é chamado de óxido ácido. Então, vamos escrever óxido ácidos. São óxidos que reagem com a água e formam ácido. Eu poderia dizer, gente, como ele é um óxido ácido, ele tem característica ácida, eu poderia falar óxido que reage com base e forma sal. Vai neutralizar a base, né? Mas vamos voltar aqui nessa história do CO2 com a água. Você vai entender o porquê que isso aqui é importante. Você está respirando, está saindo da sua boca o que agora do seu nariz? CO2. Se CO2 ganha altitude na atmosfera, encontra moléculas de água. Na hora que a gente tem descargas elétricas, elas reagem e formam o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai precipitar junto com a chuva. Ah, Gabriel, já sei. Chuva ácida. Não, chuva normal. Chuva normal. A chuva normal, ela tem um pH em torno de 5,6. Por que ela é considerada chuva normal? Porque naturalmente, devido à respiração celular, o ciclo do carbono, seres vivos, vai ter CO2 na atmosfera. E se tem CO2, ele vai reagir com a água e formar ácido carbônico. Então a chuva vai ser ligeiramente ácida, mas isso aqui não é chamado de problema ambiental, chuva ácida. Agora, quando você anda de carro ou faz uma queimada, você produz o SO2, o SO3, você produz óxidos de nitrogênio, que eu vou chamar aqui de NOx. Esses óxidos, gente, reagem com água e vão dar origem ao H2SO4, ao H2SO3, o NOx vai reagir com a água e vai formar o HNO3, vai formar o HNO2. Tudo aqui são ácidos mais fortes do que o ácido carbônico e ácidos provenientes de óxidos que não estariam naturalmente na atmosfera. Você queimou combustível fóssil, você andou de carro, você queimou gasolina. Então você produziu óxidos que não estariam na atmosfera. E eles foram para a atmosfera, reagiram com a água na mesma condição e acabaram formando esses ácidos que vão descer junto com a água da chuva. O que vai acontecer com o pH da água da chuva? Vai ficar menor do que 5,6. A chuva vai ficar mais ácida do que o natural. Agora sim, eu tenho um problema chamado chuva ácida. Então eu tive que agir, teve uma ação antrópica, o homem teve que jogar poluente na atmosfera para poder gerar essa chuva. E olha, todos os três óxidos reagiram com água e formaram ácidos. Então eles são chamados de óxidos ácidos. Um macete: carbono é ametal e ametal. Quando o X é ametal, o óxido é ácido. Mas tem exceção à regra, mas num modo geral dá para a gente entender assim, tá bom? Em contrapartida, eu tenho a classificação dos óxidos básicos. O que vão ser eles? Óxidos que reagem com água e formam bases ou reagem com ácido e forma sal. Óxido que reage com base, e reage com ácido e forma sal. Afinal de contas, um óxido básico vai reagir com base. Te apresento um aqui, gente, o óxido de cálcio, CaO. Esse cara reage com água e forma o CaOH2. Gabriel, por que isso aqui é importante? Primeiro vamos aos nomes. O CaO é chamado de cal virgem. O CaOH2, cal hidratada ou extinta. Hidratada ou extinta. Galera,
Você tem um óxido que reage com água e forma base. Tem um óxido básico, né? Certo. Quando essa chuva ácida precipita no solo, o solo fica ácido, inviabilizando o plantio. Para eu plantar alguma coisa no solo, primeiro eu tenho que diminuir ou eliminar a acidez. Eu vou usar quem? Cal virgem. Num processo chamado de calagem. Quando você joga cal no solo para neutralizar a acidez do solo. Você está vendo isso aqui, ó? Isso é importante demais da conta. O processo de calagem, onde eu uso o óxido de cálcio, onde eu uso a cal virgem para neutralizar o solo ácido. Beleza? Então o solo ficou ácido por causa da presença de óxidos ácidos que precipitaram na forma de ácidos fortes junto com a chuva. Óxidos ácidos formaram ácidos fortes que precipitaram junto com a chuva, caíram no solo, acidificaram o solo. Eu vou lá neutralizar o solo. O que eu vou usar? Cal virgem. E vou fazer o processo chamado de calagem. O que é a calagem? Adição de cal virgem ao solo para neutralizar a acidez. Tá bom? Então, a adição de cal virgem ao solo para neutralizar a acidez. Calagem. Existem ainda os óxidos neutros. Por definição, são óxidos que não reagem com água. Ah, Gabriel, então isso aí é fácil. São só 3. N2O, NO e CO. Aqui eu vou chamar a atenção de qual? Desse cara. Que é o monóxido de carbono. Para quem não conhece, gente, o monóxido de carbono, ele é produzido quando você queima incompletamente um combustível. Então, a combustão incompleta gera o CO. O CO, galera, realmente ele não reage com água. Mas ele liga na sua hemoglobina de forma irreversível. Ligação irreversível. Ou seja, uma vez que ele liga na hemoglobina, ele não se desliga mais. E ele fica ligado ali, ó, para sempre, anulando a hemoglobina de poder pegar o oxigênio na troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares. Então, quer dizer, se você ficar respirando monóxido de carbono, você vai acabar com as hemoglobinas do seu sangue e vai acabar morrendo em asfixia. É por isso, gente, que não pode ligar o carro dentro da garagem fechada, sem ventilação. Se ligar o carro dentro da garagem, tem que abrir janela, tem que abrir portão, tem que haver ventilação para você não morrer asfixiado dentro da garagem. Olha que viagem. E isso já aconteceu várias vezes. Aquele pessoal que morreu no Chile, aquela família brasileira que morreu no Chile ano passado, morreu no Chile por quê? Eles ligaram o aquecedor queimava combustível, só que o cano de descarga do aquecedor estava furado e a fumaça do aquecedor estava vindo para dentro da casa, dentro do apartamento. Eles não perceberam, porque foram dormir. Morreram dormindo, asfixiado com monóxido de carbono. Isso é muito sério e é questão de prova, tá? Então abre o teu olho aí. Bom, pessoal, só mais 2 classificações a gente encerra. Eu sei que tá ficando comprido demais, mas aguenta a mão aí. Primeiro, são os óxidos chamados de anfóteros. O que é um óxido anfótero? Ele tem duplo comportamento. Ele comporta ora como ácido, ora como base. Então vou escrever. Óxidos anfóteros possuem comportamento de ácidos, de ácido ou de base de acordo com a necessidade do meio. Por exemplo, gente, eu tenho um meio ácido e tenho um segundo meio que é básico. Eu vou jogar o óxido anfótero. Quem são eles? ZNO e a L2O3, os dois mais famosos, tá? Se eu jogar eles aqui em cima, no meio ácido, eles vão atuar como base. Porque o meio está ácido, então o meio está precisando de uma base. Se eu jogar eles no meio básico, eles vão atuar como ácidos. Então depende de onde eu estou jogando eles.
Se eu estou jogando eles no meio ácido, eles vão funcionar como base. Se eu jogo eles no meio básico, eles funcionam como ácido. Tá? Galera, disso aqui, eu te aconselho só saber que esses dois caras aqui são óxidos anfóteros. Tá? Por que eu aconselho? Porque às vezes cita ele numa letra. Letra A. O ZNO e o Al2O3 são óxidos anfóteros? Se você não souber, não dá para prever. Então eu sugiro que você saiba isso aqui. Tá bom? E no caso de óxidos duplos ou mistos, como o próprio nome está dizendo, são óxidos formados por outros dois óxidos. Como assim, professor? Se eu pegar, gente, o FeO mais o Fe2O3, eu formo o Fe3O4. Esse cara é chamado de óxido duplo ou misto. Por quê? Porque ele foi formado a partir de outros dois óxidos. Você não tem que saber montar reações, de forma alguma. Mas você tem que saber me falar, por exemplo, se o Pb3O4 é um óxido duplo ou misto. Agora eu vou voltar lá no início da aula. Eu falei com você que o oxigênio é menos 2 e você vai calcular o NOx do chumbo aqui, ó. Então vai ficar 3x menos 12 igual a 0. Ó, menos 12, gente. Menos 8 igual a 0. X igual a mais 8 terços. Ué, gente, que isso? NOx com fração? Nunca vi isso, professor. É porque não existe. Quando você calcular o NOx do elemento que está ligado ao oxigênio e der uma fração, é porque você tem um óxido duplo ou misto. Pode pegar todos os outros exemplos, nenhum dá fração. Só nesses, ó, em que eu tenho óxido duplo ou misto, se eu calcular o NOx do elemento que está ligado ao oxigênio, o NOx do cara vai dar fração. É porque é um óxido duplo ou misto. Tá bom? Galera, então é por aqui. A próxima aula é de nomenclatura de óxido. E aí eu falo do peróxido de hidrogênio também, que é importante vocês saberem. Valeu, turma!